everybody! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos estudando anteriormente, né? O assunto de gramática. Lembra que nós iniciamos o assunto do present perfect, o presente perfeito? Nós estudamos a parte inicial, o que é, quando é que é usado, por quê, a estrutura do presente perfeito na forma afirmativa. Fizemos uma atividade para poder praticar, né? E depois fizemos a correção da atividade. Bom, agora nós vamos dar seguimento ao assunto da gramática, né? Do presente perfeito. Só que agora nós vamos estudar sobre o presente perfeito na forma negativa e na forma interrogativa. Na parte negativa, o nome já diz, né? Negativa, negar, fazer uma negação. Analisando uma estrutura de uma frase na negativa, ela é basicamente parecida com a forma na afirmativa. Tem uma palavrinha que vai diferenciar ela. Qual é a palavra dela? O not. Justamente, o not é a palavra que é utilizada para negar. E quando é que a gente vai usar o not? Bom, a gente vai usar o not depois do have ou do has, né? E antes do particípio passado, do verbo no particípio passado. Então, ele vai se localizar aqui, depois do have ou do has e antes do verbo no particípio passado. Então, é assim. Nós temos a estrutura que começa com o sujeito, have, has, not, que é para negar a frase, e o complemento, né? A frase, o verbo que indica a ação da frase e o complemento que você colocar para completar a frase. O exemplo aqui, ó. Jessica has not studied a lot. Jéssica não estudou muito. Se eu quisesse colocar a frase na afirmativa, bastaria eu retirar somente a palavra not e toda a minha sentença iria para a forma afirmativa. Mas como eu tenho not, ela está na negativa. Um exemplo, vários exemplos, né, de frase na negativa. Se você prestar atenção, ela segue essa estrutura bem simples de colocar. Você vai colocar o sujeito, o have ou has, dependendo do seu sujeito, o not e o verbo no passado. I have not visited, you have not visited, he has not visited, she has not visited. E aí vai, ela se repete por toda a sentença. Ela é bem simples. É a mesma sentença, a mesma estrutura da forma afirmativa. O que vai mudar é que você vai colocar o not nela. Pronto, toda a minha frase está negada. Só isso. Aqui o exemplo, ó. He has not traveled to São Paulo. Ele não viajou para São Paulo. Se você prestar atenção, aqui a frase está colocada na sua forma completa, né? Na sua forma total. Mas há situações em que você pode colocar esta frase na forma contraída, que é uma forma de diminuir a frase para não ficar tão comprida. O has not, ele vira hasn't, que é a mesma coisa. Tanto você pode utilizar o has not, como você pode usar o hasn't, que é o mesmo significado. He has not traveled to São Paulo. He hasn't traveled to São Paulo. É que uma é mais completa do que a outra. Digamos que uma é mais formal do que a outra na hora de se escrever ou de se conversar. A outra, I have not baked a cake. Eu não assei um bolo. Você pode também colocar esta frase na forma contraída. O have not vira haven't. I haven't baked a cake. Eu não assei um bolo. Então, tanto você pode usar a forma completa, né, toda a sua estrutura, como você pode usar a forma contraída. Ambas estão corretas, né? Você pode usar uma como a outra. Na forma interrogativa, diferente da negativa e da afirmativa, ela vai mudar um pouquinho, tá? Ela tem uma pequena mudança na sua estrutura. A estrutura da forma interrogativa, se a gente for olhar
A afirmativa e a negativa, geralmente ela começava com quem? Com o sujeito. Na interrogativa é diferente. Ela vai começar com have ou has, dependendo de quem do seu sujeito, né? Então, o have ou has, ele vem no início da frase, né, no lugar do sujeito. E logo após o have ou has é que vem o sujeito. Então, há essa pequena troca, né? Afirmativa e negativa. Sujeito, have ou has. Interrogativa, have, has, sujeito. E continua. Participe, né, o verbo no passado. E não se esquecer de colocar o ponto de interrogação. Não esquecer, porque senão a frase fica errada. Has Jessica studied a lot? A Jéssica estudou muito? Então, has, sujeito, verbo no passado, né, no participio passado, e o complemento. E não esquecer de colocar o ponto de interrogação. A mesma forma anterior, né, de várias frases na forma interrogativa. Have I visited? Have you visited? She has visited. Has she visited? Has it visited? E por aí vai, né? Have, has, sujeito, verbo com participio passado. É essa estrutura. Coloquei o mesmo exemplo para a gente ver. Ó. He has traveled to São Paulo. Ele viajou para São Paulo. Como é que eu faço a pergunta, né? Ele viajou para São Paulo? Se eu tenho o he has, na interrogativa vai ficar como? Has he traveled to São Paulo? Ele viajou para São Paulo? I have not baked a cake. Eu não assei um bolo. Como é que ficaria na interrogativa? Está na negativa. E como é que vai para a interrogativa? Na interrogativa, o not sai. E como é que fica? Have I baked a cake? Eu assei um bolo? Bom, esta foi a nossa aula de hoje, tá? Que a gente trabalhou o present perfect na forma negativa, interrogativa. É bem simples. Se você se lembrar da estrutura da frase na afirmativa, você consegue colocar na negativa e na interrogativa. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá? Ou você pode também estar assistindo de novo as aulas que estão disponíveis no canal da escola, no YouTube, né? Ou você pode acessar o Google Sala de Aula, que está lá todo o material disponível para você. Então tá? Um abraço, um beijo para todos e até a nossa próxima aula.